quero abrir a Bíblia contigo lá em 1 Pedro. Hoje a gente está lá no capítulo 4. Deixa eu fazer uma breve introdução aqui da palavra. O nome cristão, ele foi dado pela primeira vez como um apelido meio até que pejorativo numa cidade chamada de Antioquia. Você vai ver isso lá no livro de Atos, capítulo 11. Fala que lá em Antioquia, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos. E o que isso significa? Pequeno Cristo, ou seja, eles viram algo, as pessoas viram algo naquelas pessoas que levou elas, olha, esses aí são uns cristinhos, são uns pequenos cristos. O que é que tinha dentro deles, o que é que tinha fora deles, o que é que tinha nas características deles, que fizeram com que as pessoas olhassem para eles e falassem assim: esse pessoal aí é tão parecido com Cristo, que eles são uns pequenos cristos. É o título da palavra de hoje. Nós vamos ver em 1 Pedro capítulo 4, que ser cristão é ser diferenciado. Mas diferenciado no quê? Talvez você pensa num crente, num cristão, qual que é a diferença dele? Os crentes ou os cristãos são aquele que anda de terno, com a Bíblia debaixo do braço, aqueles que têm o cabelo cheio de gel, já não podia ser crente nessa altura, nessa definição aí. Enfim, tem uma maneira pejorativa de você pensar dentro do que é ser crente. Nós vamos ver em 1 Pedro que basicamente nós precisamos sim ser diferenciados, mas nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos, a gente vai entrar isso aqui, e na maneira com que a gente percebe as dores ao nosso redor. Eu quero ler primeiro contigo os 6 primeiros versos. Eu vou ler aqui na Nova Almeida, depois em outros momentos eu abro em outro lugar. Diz assim, ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta na carne, vocês sejam diferenciados, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus, porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. E por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles. De novo, você é diferente. No mesmo excesso de devassidão, eles que terão que prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para esse fim, o evangelho também foi pregado a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito, segundo Deus. Diferenciados, aonde? Em primeiro lugar, nós vemos aqui que nós somos diferenciados em atitude. Os primeiros 6 versículos que nós lemos aqui, nos dá orientações de como ser diferenciado nesse processo. Agora, diferente de quem? Nós vimos aqui dos gentios. Gentios é uma expressão para não judeus. Algumas traduções de vocês vai estar escrito assim, os pagãos, ou o que a gente chama hoje, agora, na nossa contemporaneidade, o mundo. Já viu essa expressão assim, esse pessoal meio mundano? O que você quer dizer com isso? O que você está querendo dizer quando você fala assim, não, eu não sou do mundo? E a gente vai ver que essa expressão, quando a Bíblia traz, ela quer se referir a um conjunto de valores que vai contra aquilo que Jesus ensina. Em um determinado momento, Jesus mesmo fala, João capítulo 15, Jesus diz assim, se o mundo odeia você, tenha em mente que ele me odiou primeiro. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com esse mundo. O apóstolo João, lá na primeira carta, no capítulo 2, verso 15, vai dizer assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Nenhuma desses casos aqui se refere a um ambiente físico. Ele não está falando que você odeia o planeta Terra, odeia a natureza, mas ele está falando de um sistema que está em contraste com aquilo que Jesus ensinou, com o reino de Jesus. Mas exatamente como é que isso funciona? Então eu não posso me misturar com o mundo, deixa eu ver. Primeira alternativa, vamos se isolar. Vamos lá para um lugar chamado mosteiro. Nessa semana eu estava assistindo uns vídeos lá no YouTube do Nepal, me deu uma vontade de ir para lá, ficar uma semana lá descansando. Será que essa é a ideia? Não vou me misturar com o mundo, vou fugir do mundo, vou para um lugar bem distante. Não é isso que Jesus falou para nós. Ele falou que nós precisamos estar no mundo, fazer uma diferença no mundo, somos sal da terra, somos luz do mundo, tem várias coisas. Então, debaixo dessa segunda opção, para onde eu vou agora? Então eu tenho que estar no mundo e tenho que ser relevante. E aí nós vemos um movimento de pessoas, um movimento de igrejas até, a igreja emergente e tudo mais, que eles querem tanto estar no mundo e querem tanto atingir o mundo, que chega um momento, você não consegue mais distinguir se eles são do mundo ou eles são cristãos.
E aí eles começam com esse pensamento de adaptar algumas coisas, adaptar a cultura, adaptar alguns costumes, até aí tudo bem, mas de repente chegou o momento, não, agora também temos que adaptar a Bíblia, a palavra de Deus, porque isso aqui pode ofender algumas coisas, e a gente tem que alcançar o mundo. Você percebe que são dois extremos? Quando a Bíblia fala assim, ó, não ame o mundo, nem aquilo que no mundo está, não está falando para você se isolar e nunca mais ter comunicação com ninguém. E ao mesmo tempo não está falando também para você, ó, você tem que ganhar o mundo, você tem que aceitar todas as coisas. O que é exatamente o mundanismo? E aí eu quero te convidar a olhar de novo lá para o verso 3 com mais cuidado agora. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Estou lendo a NVI agora. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. O que há de comum nessa descrição aqui de mundanismo, querido? Talvez você não se enquadre hoje, nem deveria, né? Mas a ideia aqui é que ele está descrevendo uma pessoa cujo estilo de vida é governado pelos seus desejos, desenfreados por este mundo. Ele está falando de uma pessoa que acha que é livre, que ela faz aquilo que ela quer, mas de fato ela é escrava dos seus próprios desejos. Ela não consegue ficar sem aquela farra, ela não consegue ficar sem aquela muvuca, sem aquela galera, sem aquela droga, sem aquela bebida, ela não consegue ser feliz, se divertir, se não estiver dentro de um contexto como esse, de bagunça. É uma pessoa escrava dos seus próprios desejos, e Pedro descreve isso como uma fixação míope nessa vida. Eu só enxergo as coisas dessa vida. Sabe, os nossos filhos, né, quem é pai entende isso, que eles se espelham em você. E muitas vezes eles testam o limite do que eles podem fazer como obediência ou desobediência. Por exemplo, se tivesse uma criança aqui, fosse teu filho ou meu filho, eu falasse assim, ó, não vá lá para baixo, que você pode cair. Não vá ali na beirada, que você pode cair. E aí você conhece algumas crianças, elas vão olhar para você e elas vão fazer assim, né? Se eu estivesse aqui, elas vão fazendo assim, né? Elas vão fazendo assim, indo para a beiradinha, para ver qual é o limite entre a obediência e a desobediência. Você sabe que você fala isso porque você não quer que ela caia. Mesmo que ela esteja dentro de uma distância segura, se acontecer alguma coisa, que ela vir a tropeçar, a chance de ela cair é muito grande. Mas qual que é a ideia aqui, querido? Às vezes nós temos esse tipo de relacionamento com Deus ou com as coisas do mundo. Senhor, até quanto eu posso beber sem pecar, sem cair? Até quanto, Senhor, eu posso olhar para uma pessoa, meio que dar um flertezinho com ela, sem considerar isso adultério? Até quanto, Senhor, eu posso ficar sem orar e ainda assim me considerar teu filho? Até quanto eu posso experimentar das coisas lá de fora e vir no final de semana na igreja e participar das coisas da igreja e depois lá para fora? Até quanto eu posso e ainda assim me considerar cristão? É isso que Pedro está dizendo. Sabe, quando nós temos uma fixação míope só nessa vida, nós, ao invés de buscar o Senhor com todas as forças, com todo o coração, como Ele nos instrui, a gente busca, Senhor, até quanto que eu posso experimentar das coisas que estão aqui e ainda me chamar cristão? Qual que é a nossa relação com o mundo, querido? A nossa relação com o mundo é como um barco dentro da água. Nós estamos em um oceano, a palavra diz que o mundo jaz no maligno. A ideia é que o barco esteja sobre a água, mas a água não esteja dentro do barco. Você entende? A ideia é que nós navegamos sobre esse oceano de mundo aí fora, tendo que resgatar muitas pessoas que estão se afogando, que estão perdendo. A ideia é que, ei, não deixe entrar, não fique flertando com o tanto de água que está entrando dentro do teu barco, porque pode ser que algumas coisas que você colocou na tua vida não venham afundar o barco, não venham comprometer momentaneamente a navegação desse barco, mas é assim que funciona. Essa é a estratégia do inimigo, ele vai deixando entrar, e a filosofia do nada a ver, isso é religiosidade, isso é coisa só de quem é crente muito carola. No final das contas, você enxerga o quê? Vai chegar um momento que você não distingue mais, e o barco já está afundando faz tempo. O que me leva ao segundo ponto, que é, uma vez que a gente já é diferente nas nossas atitudes, diferenciados, nós precisamos também ser diferenciados no nosso relacionamento. Olha o verso 7 lá, junto comigo, por favor. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, olha os níveis de relacionamento ali, ó, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Outro, sejam mutuamente, envolve mais de uma pessoa, hospitaleiros, sem murmuração. Mais um, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregado de administrar bem a multiforme graça de Deus. Por que Deus te dá muitas formas de graça nesse contexto aqui? Para servir aos outros. Por que você é do jeito que você é?
Às vezes a gente usa o nosso temperamento como uma desculpa para permanecer do jeito que a gente é. Eu sou uma pessoa introspectiva, não sou uma pessoa que eu chego no ambiente, eu tomo conta do ambiente. Geralmente eu fico observando. E aí eu posso me esconder dentro disso. Não, Deus me fez assim, essa é a multiforme graça de Deus sobre mim, então eu me sinto bem assim, eu não comunico Jesus para ninguém, eu fico na minha. Essa é a minha maneira de ser. Talvez você conhece outras pessoas, né, que é o contrário de mim, que chega num lugar, você sabe, todo mundo sabe que ela chegou. Ela chega atrasada lá na igreja, ela entra cumprimentando todo mundo, ela chega atrasada nas reuniões, ela diz, oi pessoal, e aí começa a explicar porque ela está atrasada, ela já está bagunçando com a reunião, mas ela está ali. Você entende que ela pode também se esconder, não, mas eu sou assim, sim, eu e você somos assim, somos diferentes, mas a ideia é que a gente venha servir um ao outro. A ideia é que eu do meu jeito, e venha te dar um toque, irmão. Que legal que você é assim, cara, preciso de gente assim, a gente precisa se comunicar, a gente precisa ganhar mais pessoas, mas ei, existe um lugar para isso. E ele vai falar assim para mim, olha pastor, que legal que você é assim, ei, mas você tem que se mexer também, não pode ficar ali só na tua, tem outras pessoas para ouvir. E ao mesmo tempo, cada um precisa administrar essa multiforme graça de Deus. Para quê, querido? Para servir uns aos outros. Deus não fez ninguém aqui igual. Deus não fez aqui ninguém da mesma forma. Por isso que nós somos diferenciados no nosso relacionamento. O mundo, aquele conjunto de valores, ele tem um padrão para fazer amizade. Qual é esse padrão? O que é que eu ganho com isso? O que é que eu ganho por ser teu amigo? Nós construímos os nossos relacionamentos de uma maneira diferente do mundo. Pedro está escrevendo aqui para uma sociedade extremamente elitista, para uma sociedade que não se mistura. Nesse contexto aqui, de maneira nenhuma, rico, ele tem refeição com pobre. Nesse contexto aqui, um judeu não pode se misturar com o resto do pessoal. Nesse contexto aqui, tem muita segregação. E agora Pedro está falando assim, gente, nós precisamos amar de uma maneira diferente. Jesus se recusou de agir da mesma forma. Ele fala com uma pessoa segregada, que é a samaritana. Ele se convida para jantar na casa de coletores de impostos, que eram pessoas discriminadas também. Em algum momento ele é até chamado de amigo dos pecadores. Você percebe que Jesus está navegando esse barco, mas ele não está deixando a água de onde ele está, do samaritano, do coletor de imposto, ou dos pecadores entrar no barco dele. Ele está sendo luz naquele lugar. É assim que a gente tem que ser, querido. Por isso você não pode riscar da tua lista aqueles teus amigos que estão no mundo, a não ser que você esteja de fato deixando a água deles entrar dentro do teu barco, aí sim. Mas se não, querido, eu e você precisamos desse contato, nós precisamos estar dentro desse meio para cumprir aquilo que Deus colocou sobre nós. Existem pessoas que estão fora, totalmente fora do meu alcance, mas estão lá dentro do teu alcance. Quando a gente usa, por exemplo, ali o Ministério de Esporte, é para poder entrar em vários lugares com pessoas diferentes que jamais talvez entrariam dentro do nosso contexto. Por isso que nós precisamos construir mais mesas do que muros, mais olhar aquilo que nos une do que nos separa, porque o pensamento do mundo, ele sempre vai olhar com uma lente egocêntrica. É o que eu tenho para ganhar na tua amizade em termos de network. O que eu vou vir nessa igreja se tiver o network que eu quero? O que eu vou ir nesse evento se tiver o tal do network que eu quero? Por que eu vou construir um relacionamento com essa pessoa? Ou vou ganhar dinheiro, ou vou ganhar fama, ou vou me aproveitar de alguma coisa. Agora olha o que Jesus ensina em Lucas capítulo 14. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, e feliz será você. Olha, feliz será você, porque estes não têm como retribuir a sua recompensa. Esses não têm como retribuir, e a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Essa última frase aqui dá vontade de tirar fora, né? Senhor, como assim? O que ele está querendo dizer? Que tem certas coisas que eu não vou receber aqui. Quando eu vou receber a recompensa na ressurreição dos justos, ele está falando assim, ó, só eu vi, mas eu não vou passar, isso não vai passar em branco, eu vou estar olhando sobre você e haverá uma recompensa, mas em algumas coisas essa recompensa não vai ser aqui. Aí a grande pergunta, você está preparado para isso? Você está preparado para plantar certas coisas que você não vai colher aqui na terra? Muitas delas sim, você vai recolher, Deus vai te abençoar, você vai conseguir ver o fruto do teu trabalho, da tua semente, em muitas circunstâncias nessa vida. Mas o que Jesus está lembrando para nós ali? Que nem todas as coisas que nós plantamos, nós vamos colher aqui. Nós deveríamos estar, que ele fala assim, ó, feliz será você. Sabe, querido, só fica feliz com alguém que está plantando algo que não vai ver aqui, se ele tiver os olhos dele fora deste mundo. Se ele tiver o olhar dele ampliado das coisas que estão acontecendo aqui ao redor dele. Sabe, se alguém está caminhando com você em um determinado momento,
você vai olhar para essa pessoa e você vai achar muitos motivos para você desgostar dela. Se ela é muito legal, mesmo que ela seja muito legal, até em um determinado momento você vai achar chato. Nossa, que chato, ela é muito legal. Você percebe que a gente é meio contraditório? Você pega alguém que é chato e já fala, que chato essa pessoa. E aí você caminha com alguém que é muito legal, de repente você pega assim, que chato que ela é muito legal. A gente é insatisfeito o tempo inteiro, não dá para entender. Agora, olha o verso 8 que ele fala aqui. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Eu peguei o máximo de tradução possível aqui para tentar entender isso aqui. Aqui ele fala assim, amem sinceramente. Essa mesma palavra, sinceramente, lá na Nova Almeida, quando a gente leu, estava escrito assim, com muito amor. Lá na Nova Versão Transformadora está escrito assim, tenham muito amor. Lá na Almeida Corrigida Fiel, tenham ardente amor. Lá na Almeida Revista Corrigida está escrito assim, tenham amor intenso. Pastor, por que tem tanta versão diferente para a mesma coisa? Quer dizer que ali tem uma palavra grega que está querendo explicar um monte de coisa que o nosso português não entende. Então eu fui buscar qual era o sentido dessa palavra. Até brinquei com o pessoal, estava assistindo essa semana, o Corcel Negro. Quem já assistiu aí? Só 3 pessoas que têm mais de 30 anos de idade aí, né? Eu sei, somos só nós, gente. Somos uma igreja de adolescente aqui. É um filme bem antigo, claro, né? Francis Ford Coppola. 40 minutos de filme, não tem quase diálogo, só o cavalo andando para lá e correndo na praia, e o menino vai lá, e o cavalo sobe no cavalo, desce do cavalo, entra dentro da água, e o cavalo corre, e tudo mais, para depois ele entrar na corrida de cavalo, enfim. O que eu quero dizer com isso? Estava olhando para aquilo e me lembrei desse texto. Porque um cavalo é muito forte para correr, né? Um cavalo é um negócio extraordinário, você olha ele, é um espetáculo, só de você admirar um bicho tão forte, tão resistente. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa palavra grega usada para descrever amor ardente, muito amor, sinceramente, é uma expressão grega que é como se fosse um cavalo correndo até o ponto de exaustão. Esse é o tipo de amor que ele estava falando para a gente ter. Agora eu lembrei do Corcel Negro, lembrei de toda a cena, falei, meu Deus, um cavalo correndo já é uma coisa extraordinária. Agora um cavalo correndo e se cansar é porque ele correu demais e se esforçou demais. Pois bem, é esse tipo de amor que ele está falando para a gente ter uns pelos outros. Não é um amor que eu consigo ter. Você consegue ter esse tipo de amor? Tão facinho assim? O meu não é um cavalo meio paraguaio, malemal, muitas vezes, né, que corre um pouquinho, já cansa de amar as pessoas. Agora, como é que você distingue isso, querido? Em várias situações na vida. Deixa eu te lembrar aqui, por exemplo. Olha lá para trás rapidinho lá. Tem um pessoal lá que eles estão de costa e estão se comunicando, você está vendo? Deixa eles lá, olha para cá de novo. Sabe o que eles estão fazendo, o que eles estão combinando? Daqui a pouco eles vão servir a ceia para a gente. Eles abriram mão de muitas coisas, eles abriram mão de estar sentadinho e bem confortável. Eles chegaram antes, eles se combinaram. Quando você chegou lá, tem um pessoal bem bacana lá no nosso estacionamento, não tem? De colete laranja, eles chegam mais de 1 hora antes. Eles arrumam as pedras lá, eles organizam as coisas. Então, se você chega atrasado, ainda fica xingando, né? Pede perdão para Deus, Senhor. Essas pessoas estão ali para te servir. Lá na escolinha agora, tem professores, professoras lá, que estão deixando de estar aqui, para estar lá semeando a palavra de Deus para as crianças. Esse pessoal do louvor que vem aqui, 1h30 antes, para estar aqui. Ontem nós tivemos o nosso encontro de imersão, e de manhã nós íamos começar às 8h30 da manhã. 6h30 da manhã já tinha gente ali fazendo lanche para o pessoal que ia chegar para ter o cafezinho tudo certinho. Sabe o que é isso, querido? É uma expressão de amor intenso. Como é a expressão de amor intenso? Você abre mão dos teus compromissos. Como é a expressão de amor intenso? Você abre mão da tua zona de conforto. Como é a expressão de amor intenso? Aquilo que está fácil, não é fácil. Uma das maiores expressões que a gente tem aqui de expressar um amor intenso é receber um pequeno grupo na sua casa, um hub na sua casa. Por quê? Uma vez por semana, e o nosso ainda na quarta-feira, vai ter dias que o teu time vai jogar, e aí você vai ter que ficar no hub. Eu estou dando graças a Deus, né? Meu time não está bem, que o ano acabe de uma vez, para mim não faz diferença nenhuma. Mas a ideia, querido, é que, poxa, uma vez por semana você tem que abrir mão do teu conforto, você tem que abrir mão de estar em outro lugar, você tem que abrir mão, às vezes, da tua rotina. Você não vai fazer isso porque é cômodo, você vai fazer isso porque demonstrar amor. E para receber gente que às vezes você não conhece, para receber gente que eventualmente você nem vai gostar muito. Por quê?
Ele não falou, amem só aqueles que te agradam, só aqueles que você tem o interesse, só aqueles que vão fazer aquilo que você quer, só aqueles que gostam das mesmas coisas que você quer. Quando Pedro fala isso é ser diferente, você entende? Isso é ser diferenciado. Quando Pedro está encorajando essa turma, olha gente, esse é o nível. Nós deveríamos ter mais paciência com os outros do que o mundo. Eu sei, eu também estou nessa, eu também às vezes saio do barco, saio do trilho e me lembro, né? Às vezes eu prego para mim mesmo, hoje é um dia desse também. No verso 9 ele vai falar assim, sede mutuamente hospitaleiros e sem murmuração. O que significa hospitalidade? Amor a um estranho. Hospitalidade e entretenimento são coisas diferentes. Chega aqui, senta aí, joga meu videogame, assiste a minha televisão, que eu vou vazar, fica aí. Está chegando o final do ano aqui, a gente experimenta muito isso, né? Vem uns parentes de fora, às vezes vem umas pessoas estranhas ali, né? Caminhando por um lugar, caminhando por outro. Sabe, meu amado, eu fui muito impactado no meu casamento por causa de uma hospitalidade. Hoje na nossa cultura a gente perdeu muito isso, né? Não tem tanto costume de ficar se hospedando na casa de um ou de outro, com exceção aqui nós no verão, que ainda recebemos algumas pessoas. Mas teve certa vez que eu fiquei, acho que 5 ou 6 dias na casa de um pastor lá em Toledo. Pastor Dinha, pastor Eleci, hoje estão lá em Umuarama. Eu fui tremendamente impactado no meu casamento por causa daquela hospitalidade deles. A maneira com que ele tratava a esposa dele no dia a dia me impactou demais. Não que eu estivesse vivendo um momento ruim no meu casamento, mas eu não tratava a minha esposa com tanta doçura quanto ele tratava. Eu não era tão atencioso com ela quanto ele era, e aquilo foi me impactando, aquilo foi me impactando, aquilo foi me impactando. Você percebe que o que mais me marcou não foi a cama que ele arrumou para eu dormir, se tinha ar-condicionado, não tinha, se tinha televisão, o que é que eu comi, eu nem me lembro o que eles me deram para comer lá, mas o que eu me lembro? De toda a influência daquela hospitalidade sobre a minha vida. Quando eu voltei para casa, eu falei, eu quero tratar a minha esposa desse jeito. E no primeiro momento ela achou que eu estava fazendo uma coisa errada, o que tinha acontecido, né? O que está mudando, mudou a palavra, eu tive que ali convencer, eu falei, não, é isso que eu quero para nós agora, que a gente se trate assim, enfim, tem toda uma ideia, mas o exemplo aqui, querido, é que você pode fazer esse nível de diferença. Sempre que você receber alguém, talvez você não vai receber para dormir, mas você vai receber para tomar um café, você vai receber para hospedar por um almoço, em uma janta, e nem sempre, aqui que vem o desafio, nem sempre faz sentido você convidar aquelas pessoas. Faz todo sentido você convidar, porque você quer se aproximar, porque você quer ser amigo delas, algumas coisas, mas não faz sentido você pegar alguém que você nem vai ter tanto relacionamento, vamos tomar um café? Deixa eu ver, depois acabar a gente vai orar, sabe? Às vezes isso é ser hospitaleiro. Você pode construir uma amizade? Claro que você pode, querido, mas o objetivo não é só esse. Porque o verso 10 vai dizer assim, olha lá, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros, aquele que cuida das coisas, da multiforme graça de Deus. O que ele quer dizer? A fé que não serve ninguém, não serve para nada. A fé que não é estendida aos outros não serve para nada. Você só vai se comprometer com esse estilo de vida altruísta se você tiver o próximo mundo em mente. Senão não tem sentido. Se é só esse mundo, eu não vou ter nada em troca agora, não faz sentido. Tem uma frase bem comprida do C.S. Lewis que eu gosto muito, vou pôr aí para você. Desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, tornaram-se ineficazes nesse mundo. E aí vem aquilo que eu mais gosto, né? Aspire o céu e terá a terra de lambuja. Aspire a terra e você não vai ter nenhum dos dois. Quando você olha para o céu, nas coisas que você faz, o teu trabalho tem um sentido muito maior do que o teu salário no fim do mês. Quando você olha para o céu, nas coisas que você faz, as amizades que você constrói, as traições que você recebe, às vezes até dentro delas, tem um sentido muito maior do que aquilo que está acontecendo ao teu redor. Quando você tem o céu em mente, querido, muitas coisas que estão acontecendo ao teu redor vão fazer mais sentido, ainda que aparentemente não tenham sentido nenhum, que é o que me leva para o meu último ponto aqui. Nós somos diferentes também nas nossas dores. A pastora Michele compartilhou isso aqui semana passada, não vou me ater muito fundo, mas eu quero ler o texto contigo, porque ele continua enfatizando. Verso 12, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova. Olha, não estranha isso daí. Como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Já viu aquelas pessoas? Nossa, o diabo se levanta, o diabo passa o ano inteiro, o tempo todo se levantando. Sim, mas para todo mundo isso. Não é só agora que você percebeu que ele está aí, né, tentando baixar as coisas. Ele fala assim, não estranha isso daí. Aí o verso 13, pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo. Como assim? Eu vou me alegrar por ser coparticipante do sofrimento. Se você só tem
olhos para essa terra não faz sentido nenhum. Lembra a frase que a gente acabou de ver do C.S. Lewis? Aspire a terra, você vai perder as duas coisas, o céu e a terra. Agora aspire os céus. E aí você vai conseguir entender por que eu vou me alegrar em ser coparticipante do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Eventualmente nós vamos ser perseguidos. Jovem, deixa eu falar com você aqui. Você vai ser perseguido, você vai ser difamado pelos teus colegas de classe. Em algum momento você vai ser, às vezes até perseguido pelos teus professores, por causa da tua ideologia, por permanecer nos teus valores. Os teus colegas, eles não vão às vezes querer andar contigo, vão te segregar, por causa do jeito que você age que não é igual a eles. Não estranhe isso daqui. Como se isso fosse, meu Deus, o que é isso? Não, eu quero me misturar, eu quero isso daqui. Principalmente se você entrar na faculdade. Você vai ser extremamente bombardeado com muitas coisas, com muitos pensamentos, com muitas filosofias, que vão contra o sistema que é a filosofia do mundo. E a ideia é assim, sim, vai estar cheio de gente lá, falando um monte de coisa contrária, e te enquadrando de fascista, de nazista, de isso, um monte de coisa. Se é por causa do nome de Cristo, não estou falando de defender ideologias ou não, estou falando, se é por causa do nome de Cristo que ele fala aqui, vocês são bem-aventurados. A ideia é de que, quando eu levantar a bandeira do reino dos céus, aqueles que se levantar contra, querido, não devem roubar a nossa paz. E às vezes eles podem até ser amigos próximos teus. Às vezes eles podem ser até os teus próprios parentes em algum momento. Se é por causa do nome de Cristo, ele fala assim, bem-aventurado é você. Eu sei que não é fácil. Todo mundo aqui já passou algum momento como esse, é difícil, né? Quando você enxerga, às vezes, principalmente as coisas do evangelho na tua própria casa, no meio dos teus próprios parentes. Alguns deles vão te chamar, né? Se vocês não são crentes, eles vão te xingar de um monte de coisa, de bitolado. Nem senta aqui para assistir televisão, que vocês não podem assistir televisão, né? Não faz isso aqui, porque vocês não podem fazer nada, né? Vocês não podem fazer nada. Coisas como essa. Nós nem passamos perto do que esses cristãos aqui passavam. Porque sofrimento para eles, nesse contexto que Pedro está falando, é Coliseu. Sofrimento para eles, que Pedro está falando aqui, é se vestir de pele de animal e ser jogado às feras. Sofrimento para eles aqui, dentro desse contexto de Pedro aqui, é morrer pelo nome. Com exceção do apóstolo João, todos foram martirizados por esse nome. Hoje nós não passamos por isso dentro do nosso país, graças a Deus por enquanto, mas nós vimos os nossos irmãos nigerianos, agora chegou nas notícias, né? Finalmente chegou aqui, centenas de milhares sendo mortos por causa do evangelho. Temos contatos com missionários na China, ele estava compartilhando comigo essa semana. O Partido Comunista Chinês agora começou a prender vários pastores lá, fechar vários blocos de células de igrejas que tinham lá. Está acontecendo agora, nesse exato momento. Eles não podem fazer o que nós estamos fazendo aqui, nesse exato momento, cultuando a Deus. E essa carta é para eles também, querido. Por isso, quando nós olhamos, nós temos que ter uma perspectiva correta. No reino de sofrimento, Pedro quer que a gente saiba que os nossos irmãos ao redor do mundo passam pelas mesmas dores que nós, ou pior, mas ele fala assim, verso 16, glorifica a Deus por meio desse nome. Quem sabe em quem crê, querido, nunca vai se definir por aquilo que sente, porque às vezes eu sinto que Deus me abandonou, eu não me defino por aquilo que eu estou sentindo, porque Deus me abandonou. Às vezes eu vou sentir que todo mundo está contra mim, eu não me defino pelo que eu sinto, eu me defino pelo que o Senhor diz que eu sou. Eu me defino por aquilo que Deus fala que eu sou, porque o meu sentimento ele vai oscilar em muitas situações, e o meu coração ele é enganoso em muitas situações. Mas, deixei para a parte final aqui, verso 19, por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar as suas vidas ao fiel Criador e praticar o bem. Como é que você confia em Deus? Você tem que confiar em Deus igual você confia em depositar dinheiro no banco. Lembra? Hoje a gente não faz mais tanto isso, mas é a ideia que você vai lá, você põe um envelope de dinheiro lá, ou agora não precisa nem mais envelope, fechou a portinha lá, pegou o comprovante, o que você faz?
põe no bolso e vai embora, não é? Ou você pega, deixa eu lá voltar. Ô guarda, vem aqui, escuta, será que, confere lá se meu dinheiro entrou mesmo. Escuta, vem aqui, confere lá, veja, abre a portinha para mim, vê se entrou o dinheiro mesmo. A gente confia num caixa eletrônico, querido. Nós devemos confiar em Deus da mesma maneira. Senhor, está aqui o meu problema, Pai. Senhor, está aqui a minha aflição. Senhor, está aqui a minha angústia. Senhor, está aqui meu coração. Pai, está aqui os meus sonhos, Senhor. Senhor, está aqui a minha vida. Pai, está aqui a vida da minha família. Senhor, está aqui a vida dos meus filhos. Uma vez que você entrega, você deposita diante do altar do Senhor, querido. Tem que ser igual depositar dinheiro no banco, eu não posso voltar toda hora. Então, Senhor, será que o Senhor já viu? Então, Pai, o Senhor viu mesmo se o dinheiro ainda continua aí, querido? O que é que nós lemos aqui no verso 19? Confia a sua vida ao fiel Criador e vai praticar o bem. Porque preocupação, o que é? É retomar aquilo que você já entregou para Deus. Esse é o excesso de preocupação. Toma, Senhor. Mas não agora, deixa eu pensar o que eu vou fazer. Deixa a saúde nas mãos de Deus, querido. Deixa o futuro dos teus filhos nas mãos de Deus. Eu sei que alguns pensam, nossa, não vou botar filho no mundo. Querido, o mundo precisa dos filhos da gente. O mundo precisa de mais pessoas que pensem como nós, que se dediquem à causa do reino como nós. Porque Jesus não apenas chamou você para viver diferente, Ele te mostrou como viver diferente. Um dos lembretes mais poderosos sobre sermos diferenciados está aqui diante de nós, a ceia do Senhor. Quando nós olhamos para a ceia do Senhor, nós fazemos em memória do Senhor. E a memória qual é? Nós temos uma aliança com Ele. Sabe, essa aliança ela me dá um foco. Quando eu estou andando na rua e passa uma mulher bonita, que os meus olhos querem correr e voltar para ela, quando eu olho para essa aliança, o que ela me lembra? Ei, você fez uma promessa, que os teus olhos estariam para a tua esposa. E ela me dá foco. Quando eu estou caminhando em algum lugar, eventualmente, se acontecer alguma coisa, uma mulher vier flertar comigo, alguma coisa, o que eu lembro? Ei, se eu tiver que flertar com alguém, eu prometi lá que ia ser com ela. Quando eu quero desistir de tudo, jogar tudo para o alto, não tenho mais forças, eu olho para isso aqui, eu lembrei, eu tenho uma família, eu tenho gente para sustentar, eu tenho que ser forte, agora não é hora de chorar, eu sou um pai de família, eu sou um homem, isso aqui me dá foco. Você entende? E aquilo que eu estou focado, eu vou perseguir, independente do que eu sinto. Você está entendendo isso, querido? Quando nós olhamos para a ceia do Senhor, qual é o foco? Quando você tem vontade de olhar e correr para as coisas lá de trás e flertar com as coisas lá do mundo, e olhar para as mulheres do mundo, ou para as coisas do mundo, ou tentar desistir, não tenho força, o que eu faço? Quando você participa da ceia do Senhor, ei, faça isso em memória de mim. Que memória é essa? Eu tenho uma aliança com o Senhor. E essa aliança custou um preço de sangue. Essa aliança custou todo o sofrimento de Jesus. Essa aliança me lembra que eu sou diferenciado nas minhas atitudes. Eu sou diferenciado nos meus relacionamentos. Eu sou diferenciado na maneira com que eu vejo as minhas dores. É o lembrete mais poderoso. Ninguém viveu uma vida tão diferente como Jesus. Jesus estava no mundo, mas não era do mundo. E tendo estado no mundo, Ele amou os dele e amou-os até o fim, até a morte de cruz. Eu e vocês somos chamados para esse tipo de amor. Se coloque de pé, por favor. O pessoal vai estar distribuindo a ceia para vocês aí. Enquanto você pega, segure aí e me escute falar o final aqui. Naquela noite, Jesus partiu o pão com pessoas imperfeitas. Naquela noite, Ele dividiu o pão, a Páscoa, junto com o traidor. Naquela noite, Ele dividiu o pão, Ele dividiu o cálice com pessoas, com amigos que estavam prestes a abandoná-lo. Amigos que prometeram, Senhor, nós vamos estar contigo até o fim, custe o que custar. Poucas horas depois, os guardas vieram para prendê-lo, todo mundo fugiu. Ele lavou os pés de homens confusos, de pessoas ansiosas, e Ele amou-os até o fim. Nos Estados Unidos, no estado da Virgínia, tem uma das casas mais visitadas do mundo. 1 milhão de visitantes por ano.
quase 100 milhões de visitantes desde que ela foi aberta ao público em 1800 e alguma coisa. Tem casas muito mais bonitas que aquela lá na região, muito maiores, muito melhores. O que as pessoas estão indo lá naquela casa ver o que lá? É uma das casas mais visitadas do mundo. Sabe por que elas vão lá? Se um dia você for para os Estados Unidos, provavelmente você também vai lá visitar. Por causa de quem mora lá. George Washington, primeiro presidente americano. Você é diferente, não é por causa da casa, não é por causa do teu exterior. Tem casas muito melhores, muito mais bonitas que eu e você ao redor. Tem casa muito mais ajeitada que a gente ao nosso redor. Por que você é diferente? Por causa de quem mora aí dentro. Quem é que mora aí dentro, querido? É o Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo mora aqui dentro, vai estar cheio de gente querendo ver o que eu tenho aqui dentro. Assim como eles vão lá visitar a casa do George Washington para ver o que ele viu, o que ele viveu, como ele vivia, o que ele fazia naquele lugar, as pessoas vão olhar para você. E a tua diferença está em quem é que mora aí dentro. E aqui nas tuas mãos está o maior lembrete de todos. O maior foco da tua vida é esse daqui. Eu gasto a minha vida por isso. Lembra? Nós cantamos aqui, perdendo tudo por amor, mas com alegria. Ei, só vive assim, só entende isso quem tem os olhos lá na eternidade. E aí você fomos chamados para isso. Na semana que vem nós vamos entrar no último capítulo de 1 Pedro. E eu espero que uma vez dentro dessa jornada, que já durei 6 semanas, você entenda que essa aliança, querido, não é de fato para qualquer um, mas para apenas aqueles que reconheceram a grandeza do nosso Deus e a grandeza do chamado que está sobre a tua vida. O que Deus colocou sobre a sua vida, querido, é intransferível. É para você fazer. Eu não fui chamado para fazer o que você foi chamado para fazer. Deus colocou algo sobre as tuas mãos. Vamos responder isso?